paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Minha esposa fez a oração aqui, ela usou um termo, ela disse, dele não seria possível, e não seria mesmo. A vontade que dá é de sair correndo daqui e saber que você nada pode fazer. Tudo está no controle, nas mãos de Deus. É olhar para dentro de nós e ver que nós não somos capazes de nada. Não existe conhecimento que se compare ao conhecimento de Deus. Não é mesmo, missionária Bruna? Mão gelada, boca seca. Hoje, depois que eu disse o sim, me arrependi não sei quantas vezes de ter dito sim. Porque começa a pesar uma responsabilidade muito grande de falar de algo que não é nosso, não é meu, mas é de um Deus todo-poderoso. E eu profetizo e determino que você vai subir aqui ainda. Eu tenho um amigo aqui que na próxima eu vou chamar ele. Ele vai subir aqui. Dá diarreia, bate uma virose, febre. É sério, irmão. Eu digo isso jogando para Deus toda a responsabilidade nessa noite, do que Deus tem para nos falar. O Diego começou a se atravessar ali, eu falei, epa. E agora por final a pastora também deu uma atravessada. E eu entendo que Deus está nesse negócio. E Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida. Eu quero perguntar, e é lógico que eu vou usar aqui os pastores. Eu quero usar de perguntas para trabalhar com a minha e a sua vida. E como se trata de um culto de vitória, nós precisamos saber o conceito de vitória. Eu gostaria de perguntar para o pastor Carlos Alexandre rapidinho, o que é vitória? Qual é o conceito, deixa ele pensar lá, qual é o conceito que você tem de vitória? Tem uma resposta aí, Diego? O que é vitória, Diego? Quando nós alcançamos um objetivo. Você concorda com isso? Sim? Ou está com medo que eu pergunte para você? Eu pergunto. Só que o conceito que eu quero trazer para você, ele é muito simples. E ele é baseado no nosso dicionário. O conceito do Diego é certo. O conceito que cada um de nós temos é certo. Mas o que o dicionário diz é algo muito interessante. Vitória é a ação ou o efeito de triunfar, de chegar no objetivo, de conquistar, de receber, de possuir, de tomar posse do inimigo em batalha. Não existe vitória nenhuma na minha e na sua vida, se não conquistado com esforço, com batalha, com choro, com jejum, com oração, com busca, com renúncia, com entrega. Aleluia! Não existe. Não existe. É hoje que Deus muda o nosso conceito, ou nós vamos ficar sem ter vitória. É no meio do choro mesmo, é no meio do pranto mesmo, é no meio de noite sem dormir mesmo, é no meio de situações onde não tem o que pôr na panela, é no meio de não ter o que comer, ou ter apenas ovo com arroz e depois arroz com ovo. É no meio dessa dificuldade, dessa prova e dessa luta que Deus vai suscitar a minha e a tua vitória.
Engana-se que é de braço cruzado. Engana-se, irmão, um culto como esse hoje, aqui, neste lugar, do jeito que você está, é ambiente propício para a vitória? Sim ou não? Não. Você não está pelejando com o inimigo agora. Você não está diante de uma batalha. Você está sentado de braços cruzados. Você está, quem sabe, desatento, preocupado com tantas outras coisas, menos em conquistar a tua vitória. Na verdade, o que você está querendo, que a tua vitória vá daqui para lá. Que eu tenha uma varinha de condão e determine, receba, Diego, a tua vitória. E é assim o conceito que muitos de nós entramos na igreja, esperando que eu determine e fale o nome das pessoas e diga: receba o que você veio buscar. Mentira do diabo. A tua vitória se dará no particular, no teu silêncio, no teu sofrimento, na tua dor, na tua perca, no teu dano, aonde ninguém te vê. Lamanto rivassaio. Aonde ninguém te vê. Aonde você chora sozinho. Aonde você chora escondido, aonde você se tranca debaixo do chuveiro para ninguém ver as lágrimas escorrerem, é aí que Deus vai te dar grande vitória. Igreja do quer receber, igreja do quer vitória, é onde você paga o preço, é onde você paga o preço. Eu quero cantar, eu quero tocar, vai pagar o preço. E não é maldição sobre a sua vida não, irmão. É porque quanto mais for a luta na sua vida, qual é a resposta? Maior a luta, maior a luta, maior é a tua vitória. Então não peça para Deus tirar as suas lutas. Não peça para Deus tirar os teus problemas. Peça força para vencer as suas lutas. Peça entendimento para conseguir resolver os teus problemas. E você terá grande vitória. Vitória, ação ou efeito de triunfar do inimigo em batalha. Em batalha. O pastor acabou de falar que Elias acaba de vencer 850 profetas. 450 de Baal e mais 400 profetas. Venceu uma grande vitória. E Elias foge. Vai para dentro de uma caverna. Muitas vezes nós temos vitórias de Deus. E não temos o gosto de desfrutar isso. E queremos nos esconder dentro de cavernas. Deus tem muitas e grandes e maravilhosas coisas para a minha e para a sua vida. Quando você se posicionar diante do inimigo, do problema, da afronta que está te assolando hoje. O que te assola hoje? Que inimigo te afronta hoje? Que problema te aflige hoje? Que aflição, que angústia te aflige hoje? Se posicione diante dela, porque Deus te dará grande vitória. É diante de batalha, irmão. É diante de batalha. Está conseguindo mudar um pouquinho o conceito de vitória? É triunfo, sim. É gozo, aleluia. É prazer, glória a Deus. Mas é tudo diante de muito esforço, peleja, batalha, luta. Amém, igreja? Você está entendendo? Abra sua Bíblia aí, em Êxodo. Santo é o Senhor, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 17. Eu estava conversando com minha esposa hoje, e ela me lembrou de algo muito forte que cabe para essa situação.
Sexta, sábado e domingo eu estarei participando de um retiro de um outro ministério, onde estarei ministrando. E na mesma época, no ano passado, nós participamos e eu estava ministrando. E ela me lembrou de algo. Nós fomos para esse retiro tomar café, porque em casa não tinha pão e nem café. Depois nós voltamos num domingo para almoçar, porque nós não tínhamos almoço. As pessoas olham, e elas acham que está tudo mil maravilhas. E a gente tem que ser forte. A gente tem que tocar e ser forte. E a gente não é afligido. E nesse mesmo retiro, só com outro grupo de pessoas, eu estarei sexta, sábado e domingo, vivendo uma outra situação, porque encaramos o inimigo e Deus nos deu grande vitória. Não é para que você se compadeça de mim, irmão. O que eu te peço é que você ore. Não me entenda mal, não preciso do teu compadecimento. Ore por mim, e o meu Deus fará grandes coisas. Eu não espero do homem. Aprendi isso com Deus, eu aprendi a esperar em Deus. Se Deus usar o homem, amém. Se usar o corvo, amém também. E em tudo isso, Deus é Deus. Eu não lembrava disso. Êxodo 17, verso 8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque amanhã. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e ele chamou: o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. As lutas na sua vida, elas virão, e elas serão contínuas. Elas virão e elas serão dia a dia. Umas mais fortes, umas mais brandas que as outras. Mas elas virão. Porque o inimigo da tua alma tem 3 propósitos principais para a sua vida: te matar, te roubar e te destruir. Esse texto diz respeito do exército de Amaleque e do exército de Israel que saíram à peleja. E a vitória que o Senhor entregou nas mãos de Josué foi diante de grandes batalhas e afrontas. A Bíblia diz que enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas, o povo tinha vitória. Agora, quando Moisés relaxava as mãos,
o povo era derrotado. Eu entendo com isso uma coisa muito simples, que enquanto eu e você resistirmos em submissão a Deus, teremos a vitória. Eu entendo que também enquanto nós nos retrairmos e retrocedermos naquilo que Deus tem para minha e para a sua vida, o inimigo vence a minha e a tua vitória. Se você e eu não nos posicionarmos e nos rendermos, mas está difícil. Sim, irmão, está difícil, e vai ficar mais difícil ainda. Credo, pastor, sim, vou dizer mais, vai estreitar um pouco mais. Deus me livre e guarde, vai piorar ainda mais. Ave Maria, piorou agora. Irmão, as vitórias não são diante de situações que eu e você chegamos numa situação e achamos que tudo vai mudar num passe de mágica. Eu dizia uma vez para o irmão Eduardo, num curso que eu substituí a missionária Cecília, ele falou: pastor, agora eu vou para a igreja, vou me batizar e tudo vai ser mil maravilhas na minha vida. Eu falei: mentira do diabo. Quem contou essa baboseira para você? Ele falou: mas pastor, eu estou na igreja, vou me batizar, minha esposa vai vir para a igreja, vai se batizar, nós vamos casar. Eu falei: vai começar um outro tipo de guerra. O diabo vai pelejar contra a tua vida, o diabo vai querer a tua alma, o diabo vai querer saquear a tua alma, e você precisa estar firme na presença do Senhor, porque agora está começando uma verdadeira batalha. Irmão Eduardo, é assim ou não é? E toda vez que eu vejo ele hoje, eu olho para ele e digo: e aí, varão, na bênção? Ele fala: pastor do céu, põe bênção nisso. Porque nós nos enganamos, nós viemos para a igreja e achamos que Jesus agora tem que fazer tudo pela minha e pela tua vida. Olha o inimigo se levantando aí, ó. Vença ele. Vença ele. Esse texto diz respeito a vitórias verdadeiramente em meio a grandes guerras. Irmãos, era uma perereca? Morcego? Não deixa ele te vencer. Vença ele, que Jesus te dará grandes vitórias. Nesse texto, nós vemos um homem se posicionando. E enquanto as mãos dele estavam erguidas, rendidas ao Senhor, Deus dava vitórias. Um paralelo bem diferente a esse que nós lemos, 1 Samuel 4, verso 12, vai dizer assim, a respeito da morte de Eli: então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Olha a diferença. Moisés se levanta e intercede e peleja. Eli sentado numa cadeira na beira do caminho, esperando que alguma coisa aconteça, esperando que o milagre venha, esperando que eu diga e jogue: receba, Deus está te dando. Eu estou vendo o anjo descendo e me dando pirueta e cambalhota. Irmãos, são 22 anos de igreja e esse receba nunca aconteceu na minha vida.
São 22 anos ouvindo profecia e revelação, das quais a maioria não aconteceram. Eu não vou dizer que todas elas não aconteceram, mas são 22 anos buscando e sabendo que o meu Deus tem promessa, e as promessas dele não caem no esquecimento. São 22 anos crendo no que a Bíblia diz a respeito da minha posição e a respeito da posição de Deus referente à minha vida. São 22 anos confiando em Deus. São 22 anos sabendo que Deus não vira as costas para mim. São 22 anos sabendo que Deus é quem supre todas as minhas necessidades. São 22 anos o diabo me afrontando, mas são 22 anos Deus me colocando de pé. E não esperando de braços cruzados. Dá vontade de fugir às vezes, dá. Dá vontade de correr, dá. Dá vontade de enfiar a cabeça num buraco, dá. Dá vontade de pedir a morte, dá. Dá. Mas aí quando eu me lembro que o gostinho da vitória é muito melhor, e você pisar na cabeça do gigante, pegar a espada dele e cortar a cabeça e triunfar do inimigo em batalha, é muito maior. Então eu me coloco de pé e luto as pelejas que Deus tem para a minha vida. Um evangelho, irmão, um evangelho onde Deus tem que fazer tudo por mim. Deus já fez. Eu não preciso disso, eu tenho a minha parte para fazer. Deus fala para Josué no capítulo 1, Josué, ser forte e corajoso. A mesma promessa que eu fiz para Moisés, ela recai sobre a sua vida. Ser forte e muito corajoso. Josué recebe. Moisés havia morrido e Josué recebe a incumbência de fazer o povo passar. Josué podia ter dito não. Josué podia ter rejeitado. Josué podia ter temido, e acredito que temeu. Por isso que Deus vem várias vezes e diz: ser forte e corajoso. E o que Deus diz com isso para mim e para a sua vida? Irmão, seja a peleja que você está vivendo, seja a dificuldade que você está vivendo, receba a palavra de Deus para a sua vida, como Deus falou com Josué: ser forte e corajoso. Ser forte no teu casamento, que Deus vai te dar vitória. Eu vejo tanta gente largando a esposa e tanta gente largando o esposo por aí, dentro das igrejas, e casando de novo, e já tendo filho, e já está tudo certo. E a minha Bíblia diz, e eu antes que a minha Bíblia dissesse isso para mim, mas eu lembro-me que quando eu casei, eu disse para o pastor, diante da minha esposa, eu falei: até que a morte nos separe, ou ela morra, ou eu morra. Não é porque não deu certo, não é porque nós temos um problema, não é porque nós temos uma dificuldade, que eu vou largar, ou que ela vai me largar. E isso tem vindo para dentro das nossas igrejas, e não tem ninguém se posicionando, não tem ninguém orando e buscando, dizendo: não, Deus, eu não aceito a minha família destruída, eu não aceito a minha família destronada, eu não aceito perder meu esposo, não aceito perder minha esposa, não aceito perder os meus filhos. Eu reivindico a promessa do Senhor para a minha vida, e Deus vai lá e pum, dá a vitória sobre o inimigo em batalha. Mas é muito fácil eu escolher uma outra mulher mais nova, sem vergonha. Digo isso por quê? Porque tenho respaldo para dizer isso. Não digo isso porque o meu casamento é mil maravilhas, não. 18, vai para 19 anos de casado. Várias vezes, vários motivos, várias situações, mas para a glória de Deus e para a vergonha do diabo. Cheguei na igreja esses dias, em um outro local, uma pessoa, mensageiro do diabo: estou sabendo que você está separado. Eu falei: é mentira do diabo, nem eu estou sabendo disso. Estão me separando sem eu saber. Irmãos, as pessoas não têm palavras para te levantar, elas têm palavra para te derrubar. Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem um posicionamento para a sua vida. Enquanto eu e você nos posicionarmos, Deus nos dará vitória. O inimigo vai se levantar, mas Deus nos dará vitória.
Eu já testifiquei antes e testifico de novo. Eu perdi minha família no ano passado, fiquei 30 dias sem a minha família. Em abril do ano passado, em abril desse ano, fechou um ano, fiquei sem minha esposa e sem meus filhos. Mas eu fui para os pés do Senhor, 15 dias de jejum e oração, o diabo dizendo: larga, aproveita, abandona, vai no advogado, sua esposa já saiu de casa, já levou os seus filhos. Eu dizia: não, o que é meu, o que Deus me deu, o diabo não vai tomar. E com 31 dias, Deus me deu grande vitória. Cão dos infernos, porque eu não desisto. A dificuldade minha e sua é que nós desistimos. A dificuldade minha e sua é que nós não queremos encarar. A dificuldade minha e sua, nós queremos que outros assumem a responsabilidade que é minha e sua. É o pastor Carlos que tem que jejuar para o meu casamento, porque não vai bem, porque piriri e parará. Muda, tenha atitude, peça perdão, tenha vergonha na cara. E você vai ver que você não vai mais incomodar os pastores, e você vai ver a sua vida mudada. Não é ele que está casado com a sua esposa, e não é ela que está casada com o seu marido. Aprenda. Eu tive que aprender apanhando na cara. E reivindicar minha família para a minha vida. E vou dizer para você, tem sido tanta bênção que não sei não se não está vindo gêmeos aí. Aleluia. Aleluia, meu amor, eu te amo. É o sinal para ela se ligar que a noite promete. Aleluia. Vai ser tremendo. Maravilha, olha aí, ó. Deus está trabalhando. Deus está falando. Pula comigo rapidinho para o livro de Esther. Irmão, eu tinha muito para falar. Eu queria entrar em coisas aqui, mas... Esther, como eu chorei hoje lendo Esther. Ju, para com isso, filha. Como eu chorei lendo Esther hoje. Como eu chorei. Tremendo, livro maravilhoso, livro onde você vê Deus em cada ponto, vírgula, aonde não tem nada escrito, você vê Deus ali escrevendo alguma coisa ainda hoje. E mesmo baseado nesse texto e nesse conceito de vitória em meio a grandes lutas, Esther, uma menina virgem, sem pai, sem mãe, criada por um primo, por um propósito. Ei, você que pensa que a sua vida não tem propósito, a sua vida tem um propósito. Quando eu li esse texto, e eu via o que Deus preparou no cativeiro babilônico, no cativeiro assírio, o propósito e o cuidado de Deus com o seu povo, que fez uma menina nascer no cativeiro. Depois da retomada de volta que vieram para Israel, alguns ficaram. E ela fazia parte, junto com seu primo, dos que ficaram, e todos os judeus que iam ser massacrados por Amã. E aí, uma rainha insubmissa é pedido para que ela venha na presença do rei, e essa rainha não quer vir. E aí surge uma situação, a rainha some de cena. E é preciso agora uma outra rainha ser instituída. Uma menina virgem, sem conhecer marido, sem conhecer homem, é pega na sua casa e levada para dentro do palácio. Um ano de preparação até chegar na presença do rei. Irmão, você está entendendo o conceito? No meu e no teu conceito, nós íamos nos desesperar, pegar minha filha, levar para dentro de um palácio, para servir para o rei, para ver ainda se o rei ia gostar dela.
E essa mulher se submete diante do inimigo por causa de um propósito maior de vitória e de conquista. Entenda que nenhuma prova pode te matar, nenhum problema pode te destruir, nenhuma dificuldade pode te derrotar. Ei, irmão, se você está passando por prova, passou pela prova hoje, respirou um pouquinho, passou pela prova amanhã, é que Deus tem muitas coisas para você. É grande o milagre, é grande a bênção, é grande a vitória, é grande e é grande, irmão. É grande. Você não faz ideia da prova que foi essa semana para as nossas vidas. Prova para a gente conquistar algumas coisas e conseguir algumas coisas que precisávamos desde segunda-feira, a gente correndo atrás de algumas coisas. E prova, e ia num lugar e prova, ia num outro, o inimigo se levantando e prova. Aí eu e minha esposa, a gente se olha e diz: a bênção é grande, Jesus. A bênção é grande. Eu saí de casa essa semana passada, saí com uma maçaroca de dinheiro, e quando voltei sem nada, e falei: Jesus, todo esse dinheiro e sumiu, tudo em conta. Quando eu reclamei isso, eu lembrei e falei: Senhor, obrigado, porque teve dias que eu tinha todas essas contas e não tinha dinheiro para pagar. Hoje eu tenho todas essas contas e ainda paguei todas elas e sobrou para a glória do teu santo nome. Falei: obrigado, Jesus. É prova pagar conta? É, mas é muito gostoso você chegar e pagar e ter o gostinho da vitória, para a vergonha do inferno. Pague com prazer, irmão. Paguei até alguma adiantada. Jesus é bom. Jesus é bom, irmão, e eu vejo Deus nisso, aprendi a ver Deus nisso, porque eu não tive, me faltou, por muitas vezes faltou. E eu tenho amigos aqui, eu tenho certeza que se eu ligasse para o Carlão, ele ia me suprir, mas eu ainda prefiro o suprimento de Deus. Eu ainda escolho Deus. E essa rainha vai para dentro de um palácio e entra num propósito. Capítulo 4 de Esther, verso 4 e 17 diz assim: então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirou-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar com Mardoqueu, à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito e publicado em Suzã para os destruir, para que se mostrasse a Esther o que a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou dizer-lhe a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher, sem ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se todo
de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Ester, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e não bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Irmão, sabe por que nós temos perdido a batalha? Porque nós não temos feito propósito diante da presença do Senhor. Quando a rainha descobre, quando ela sabe do intento de Amã contra o povo judeu, não era só contra era contra o extermínio do povo judeu. Ela se posiciona, ela ora, ela busca a face do Senhor. Irmão, quer vitória? Quer vitória para a sua vida, sim ou não? Faça propósito, entre em jejum, entre em oração. Mas eu não consigo ficar. Consegue sim, irmão. É porque é muito fácil orar nas costas dos outros, colocar a responsabilidade para os outros. Mas quando a responsabilidade é tua, é fácil passar para os outros, irmão. Enquanto você não orar, não jejuar, não se humilhar, não se prostrar, não buscar a face de Deus, Deus não dará a minha e a tua vitória. Simples e fácil. Não é assim que a Bíblia diz? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Mas não oramos, não jejuamos, não confessamos o pecado, não dizemos para Deus que somos medíocres, não dizemos para Deus que somos hipócritas, só batemos no peito e dizemos: somos teus filhos, queremos a bênção, queremos a vitória para a minha vida, não saio daqui se não me abençoares. Ester tem uma atitude que nem um homem, nem uma mulher teria. Sabe qual foi a resposta dela? A resposta dela está no 5 do 1 e o 3, que ela teve ao ter a atitude. Ao 3º dia, Ester se aprontou com seus trajes reais. Irmão, ela muda as vestes. Ela estava entristecida, de jejum, em oração, vestida de pano de saco e cinza, amargurada, entristecida, chorando porque estava determinada a morte. Mas quando chegou a hora dela se posicionar e reivindicar, ela troca suas vestes e vai para diante do rei. Entenda o que você quiser com isso, ou o Espírito Santo te traga um entendimento e se trocar de vestes. Trocar de vestes quer dizer celebração. É muito fácil você entender, é muito fácil uma mulher entender trocar de vestes. Convida ela para uma festa. Diga para ela que sábado agora tem uma festa, um casamento. Quantos vestidos ela vai escolher, ela vai provar, sandália, maquiagem, brinco, anel. Você vai saber o que é para uma mulher trocar de vestes. É celebração, é mudança de atitude. Ester troca de vestes, vestes os seus trajes reais e se põe no pátio interior da casa do rei, de frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino te darei. Irmão, quando você se posiciona, para ter vitória, as propostas virão. Quando você se posiciona como um homem de Deus, como mulher de Deus, como aquele que não desiste da batalha, como aquele que quer a vitória, como aquele que anseia para a vitória, Deus não vai te dar metade.
Esther não aceita a metade. Esther não estava interessado pela metade. Ela já era a rainha, ela já tinha direito a tudo. O que Esther queria é que os propósitos de Deus se cumprissem. Irmão, não aceite metade da bênção, não aceite metade da tua vitória, não aceite metade dos teus sonhos. Reivindique tudo que Deus tem preparado para a tua vida. É teu direito, é tua herança, foi conquistado na cruz do Calvário, para que você desfrute de tudo. Quem quer a metade fica com a metade, mas quem quer tudo, vença o inimigo em batalha, peleje por tua vitória, não desista dos teus sonhos. Irmão, o mesmo esforço que você faz para desistir de um sonho, é o mesmo esforço que você faz para conquistá-lo. O mesmo esforço que você faz para correr atrás de alguma coisa, é o mesmo esforço que você tem de desgaste, de abandonar os teus sonhos e planos. É o mesmo desgaste. Henry Ford disse numa das suas frases: se você pensa que pode e se pensa que não pode, você está certo. Você está certo. Agora, quando você se posiciona e diz: Senhor, Senhor, eu te agradeço porque até aqui o Senhor me sustentou, mas de hoje em diante a história precisa começar a mudar. Eu te agradeço porque até aqui, Senhor, a minha vida, ela não fez sentido, mas hoje eu estou entendendo e eu quero uma nova história de vida para a minha vida. Ei, até aqui a minha família não serviu ao Senhor, mas hoje eu me posiciono como homem e como mulher de Deus na minha casa, diante da minha parentela, diante dos meus, para profetizar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, meu Deus, porque eu não aceito a metade. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Deus tem tudo para a tua vida. Esther se posiciona, e embora não havendo uma palavra do nome Deus no livro de Esther, vemos Deus operando. Vemos Deus operando. 2016 e 2017 foi um ano para mim, mas eu vi Deus operando. Eu consigo ver Deus operando nos bastidores, em sinais, em prodígios, em alguma coisinha, nos mínimos detalhes. Eu vejo Deus e falo: Senhor, só pode ser o Senhor. Só pode ser o Senhor sinalizando que a vitória é minha por completo. Só pode ser o Senhor sinalizando que ainda não acabou o ano de 2017. E no de repente de Deus, no de repente de Deus a história muda. No de repente de Deus a vitória vem. No de repente de Deus a conquista vem, a alegria vem, o gozo vem, a mudança vem, a restauração vem, a cura vem. No de repente de Deus. Lamando ravassai. No de repente de Deus, irmão, nós estamos desacostumados a esperar em Deus. Sabe o que é você esperar em Deus? Eu não tive um pai para esperar nele, mas eu tenho um Deus que eu posso esperar. Eu tive que aprender, debaixo de luta, debaixo de prova, a aprender a esperar no Pai eterno, no Pai das luzes. Porque eu nunca pude esperar no meu pai. Nem um litro de leite nunca meu pai comprou para mim. E agora eu tenho um Deus que banca toda a minha vida. Eu tenho um Deus que me deu uma família. Eu tenho um Deus que me deu uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. E juntamente eu retribuo isso servindo a esse Deus. Não importa as lutas e as aflições e os problemas que vêm ou que vão, eles vão me levar a um lugar somente, a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Esther não se contentou com a metade. Esther quis a vitória plena, a conquista plena, a alegria plena, a cura plena, o milagre pleno. Vitória é isso. É no meio de tantas lutas e aflições, você se levantar,
se colocar de pé e dizer, como disse Jó: o meu Redentor vive, e a minha história vai ser mudada. O meu Redentor vive. O Carlos Alexandre e a Marcela são muito amigos. Sabe dos meus problemas? Eu conto os meus problemas. Eu vou lá chorar os meus problemas. Só quando sai aquela carninha, tá ligado? Sabe por quê, irmão? Porque eu aprendi a não contar os meus problemas. Eu choro. Sabe onde é o melhor lugar para você ter vitória? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Não é aqui. Não é dentro da igreja. Aonde é o melhor lugar para se ter vitória, Carlão? Aonde é o melhor lugar para se ter vitória? Aonde é o melhor lugar para se ter vitória? Quando você entra no teu quarto, no oculto, e no oculto Deus te vê, e no oculto Deus te recompensa. Não é contando para fulano, não é contando para ciclano, não é chorando para ele. Irmão, por muitas vezes ele não está nem aí com o teu problema. Ele está ouvindo só para não dizer que você é chato. Deus tem vitória e Deus quer fazer da minha e da sua vida grandes vencedores. Amém, Jesus?